Obviamente é muito mais fácil trabalhar com alunos que já estão com vontade de treinar e já vêm confiando, porque já viram vários vídeos no YouTube e vários relatos, isso ajuda bastante. Mas e quando eu trabalho com alunos que não gostam de treinar? Isso é um desafio. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque eu fiz um top 10 dicas para quem não gosta de treinar. Porque tem gente que quer o objetivo do fisiculturista, né? Eu digo aquele aspecto de aumentar a massa muscular e perder gordura, mas não gosta de treinar. Então, a dica que eu separei aqui, número 10, é primeiro de tudo, né? Então, o número 10 é o primeiro. Meio confuso, meio esquizofrênica a lista. Tenha metas reais. Pessoal, eu vejo pessoas falando assim, olha, beleza, eu não gosto de treinar. Qual que é a ideia de shape? Assim, é igual o Ronnie Coleman. Você fica, não, pô. É igual o Dexter Jackson. Você fala, não. Mas antes de treinar ou depois? A pergunta que vem, não, quando ele ganhou o Mr. Olympia, você fala, cara, você não vai ser fisiculturista. Se você não gosta de treinar, você vai ter um shape mediano, sabe? Então, tenha metas reais. Eu não gosto dessa atitude. Pode ser que no meio do caminho você se descubra. Não, pô, agora eu vi resultado, tô gostando e tal. Aí você atualiza a meta depois. Mas agora que você não gosta de treinar, tenha uma meta real. Um shape que você olha e você fala, dá pra chegar. Eu sei, é difícil determinar isso quando você não sabe nada da área. Mas não apela pro fisiculturismo, tá? Número 9. Faça um outro esporte. Por quê? Porque quando você divide o foco, isso ajuda um pouco. Quando você faz um outro esporte, você tem mais rendimento nele, a musculação começa a fazer mais sentido para você. Então, por exemplo, eu não gosto de treinar musculação, beleza. Mas eu gosto de jogar bola, boa. Aí quando eu vou jogar bola, eu percebi que agora que eu estou treinando, eu estou rendendo muito mais. Eu posso criar um outro significado que não é o shape e pode fazer eu me esforçar a treinar perna mais pesado, porque agora eu estou vendo sentido, eu estou vendo rendimento. Então procure um outro esporte. Quando você procurando um outro esporte, você diminui um pouco a carga de treino de musculação, né? Então eu fazia antes, sei lá, estou chutando uma besteira aqui, 5 horas semanais, agora eu vou fazer 3 horas semanais, porque eu tenho uma outra atividade física que já melhora isso e aquilo. Então você dividindo esse foco é muito, muito interessante. Talvez essa seja uma dica que deveria até estar mais à frente na lista. Número 8, crie recompensas. Eu acho bacana isso. Então, por exemplo, se eu treinar a semana inteira, eu vou poder fazer determinada coisa. E bem como você pode criar também punições. Então, por exemplo, se eu não treinar os 5 dias dessa semana, eu não vou fazer uma refeição livre. Eu estou dando exemplos aqui, vocês têm que problematizar isso. Então, quem não é atleta, pode beber álcool? Pode. Só não vai exagerar demais, senão você não vai ter resultado nenhum. Então, se eu treinar 5 vezes por semana, eu vou poder tomar 3 cervejas. Senão, eu não vou tomar. Então, é uma motivação que você cria para si mesmo. Essas coisas parecem ridículas. Pode ter gente que está assistindo e tá achando isso besteira, mas isso na prática, eu garanto para você, funciona. Número 7. O pessoal me pergunta bastante qual que é o melhor horário para treinar. Eu já fiz vídeo sobre isso. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando tiver alguma dúvida. E qualquer horário é horário, desde que você tenha um bom rendimento. Porém, o que eu deixo de sugestão para quem não gosta de treinar? Se esforça para ir logo pela manhã. Porque é mais fácil você criar um hábito pela manhã do que pela noite. Por quê? Porque pela manhã você vai acordar a tal hora e vai ir treinar. Então você vai acordar, comer e treinar. Certo? Você vai acordar e vai fazer isso. Todos os dias serão iguais. Se você deixa para fazer isso à noite, durante o dia podem acontecer coisas que tiram o foco para a noite. Então, sei lá, no meu trabalho tive muito problema, o meu chefe falou que eu sou louco da cabeça, o editor de vídeo veio e falou que eu gravei uns vídeos nada a ver, sabe? Então você começa a ser abordado por coisas entristecedoras, aí você fala, eu não vou treinar hoje. Ou você estava lá e aí o seu chefe falou, olha, descarrega aquelas 2 carretas lá em meia hora, aí você fala, meu Deus, aí você sai de lá cansado. Então, acontece coisas que à noite você pode se justificar. Pela manhã você tem menos chance de acontecer isso. Eu acordei cansado, tomei um café, vou assim mesmo. Número 6, treine ouvindo algo que você gosta. Então, para tentar tirar um foco, já que você não gosta de treinar, você faz desse momento algo duplo. E quando eu falo ouvir algo, não quero dizer só música. Ouvir, de repente, um podcast, os vídeos do Leandrão que estão upados lá nas mídias sociais de áudio. Então, já vou ali aprendendo alguma coisa. Leandrão, mas isso não vai tirar um pouco o foco do treino? Meu amigo, você não gosta de treinar, você já não está no foco.
E se isso não fosse tudo, você, se não fizer algo para criar essa sistemática de treino, você não vai. Então, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, se preocupa em, no mínimo, seguindo essas dicas, conseguir treinar sempre para depois pensar em aperfeiçoar. Número 5, tenha cafeína para dias de cansaço. Você vai ter algum dia que a sua disposição está reduzida. Isso acontece com qualquer um. A diferença é que quem gosta de treinar fala, nossa, não estou muito indisposto hoje, vou lá e vou fazer um pouco mais leve, mas vou fazer. Você que não gosta de treinar, você já vai falar assim, ah, não vou. Então, nesse dia, tenha cafeína, mande, espere 30 minutos e vai treinar. Número 4, contrate um personal trainer. Ah, Leandrão, você está tentando vender seu peixe. Eu não dou personal, então você errou nessa. Mas contratar um personal eu acho muito interessante, porque é alguém para te puxar, é alguém que você tem um compromisso. E assim, você não precisa ter um personal para sempre. Como eu disse, você pode não gostar de treinar hoje, mas provavelmente se você começar a treinar, ver resultados, você vai pegar alguma aderência. Então você pode usar de alguns mecanismos, né? Nesse caso um mecanismo social, né? Marcar um compromisso com o personal para criar esse laço, esse lastro, essa intimidade com a musculação. Número 3, vai para a academia, mas vai sem compromisso. Quando eu falo sem compromisso é o seguinte, não fica pensando assim, vou ter que chegar lá, eu levantar peso pra caramba, vou ter que fazer, vou ter que crescer, vou ter que, olha, não tô respondendo. Não, vai pra academia e fala, eu vou lá fazer o meu melhor de hoje. Hoje eu tô cansado e tal, vou fazer o meu melhor de hoje, mas bate o seu cartãozinho todo dia. Vai lá. Quando eu digo todo dia que você programou, tá? Você não precisa treinar todos os dias, isso não é necessário. Mas tenha regularidade e disciplina com o que você mesmo estabeleceu. E uma maneira de seguir isso mais fácil é justamente você não indo com um compromisso demasiado. Eu preciso levantar uma carga enorme hoje. Não, eu vou levantar minha melhor carga de hoje. Se der vontade de tirar 5 de cada lado, eu vou levar até a falha. Mas eu vou tirar 5 de cada lado. Provavelmente você vai para a academia e lá você vai descer o pau no treino. Porque normalmente é mais difícil sair de casa do que treinar. Número 2, veja qual dos dois grupos você se adapta melhor. Mais dias na semana com menos tempo dentro da academia, por exemplo, vou treinar 6 vezes por semana 35 minutos, ou menos dias na semana e mais tempo dentro da academia, por exemplo, 3 vezes por semana de 1h10. Então veja qual que você prefere. Pô, Leandro, o meu problema é que eu tenho que parar o dia inteiro, eu tenho que me vestir, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que ir na academia, lá não tem vaga. Então assim, se fosse umas 3 vezes por semana, mesmo que ficasse mais tempo, pô, me ajuda. Fica nessa. Não, Leandro, o meu problema não é isso. O meu problema é que ir lá, nossa, aí fica 1 hora treinando, sabe? É um negócio que é chato. Se é uma meia hora, 35 minutos aí, eu encaro. Vai 6 vezes por semana. A carga semanal de treino será a mesma. Nós temos diferença entre os dois? É óbvio que sim. Mas, novamente, nesse momento não é importante isso. Isso vai fazer diferença para um fisiculturista. Mas ninguém que é fisiculturista não gosta de treinar. Então, sabe, entendem o paradoxo que é você se questionar isso nesse momento? E o número 1, que é trabalhar a parte social, tente arrumar um amigo disciplinado. Um amigo, né, não vai atrapalhar ele também, não vai ficar conversando com ele, falar para ele, não vamos hoje não, hein? Não, deixa ele no comando, ele é o disciplinado. Vamos treinar e tal, e não vamos atrapalhar, vamos manter foco, porque aí quando você tem alguém que você gosta, alguém que você admira, alguém que você vê o resultado nele acontecendo, isso tudo pode criar gatilhos, mecanismos para que você se vicie nessa atividade do bem. Espero ter ajudado, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. E eu vou te deixar com um vídeo agora, os 10 maiores erros de iniciantes. Dá uma conferida, mesmo que você ache que não é iniciante, nós temos 2 vertentes de iniciantes, os que têm pouca massa muscular e os que têm pouco aprendizado neuromotor. Então dá uma olhada aqui, porque às vezes você se enquadra iniciante em uma dessas vertentes e não sabe, e aí você pode corrigir esses erros.